Flamengo tem carta na manga para contratar Danilo, do Botafogo. O West Ham recusa a primeira proposta por Lucas Paquetá. Saiba todos os detalhes. Flamengo pode antecipar e contratar Richarlison ainda no começo de 2026. Casemiro vira opção como volante, visto que vai sair do Manchester United no meio do ano. Flamengo e Fluminense vencem e botam tempero especial em clássico de domingo. Fala galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, seu canal RD Flanovo, eu e você é mais do que bem-vindo. Então já dá aquela moral aí, ó. O YouTube, a nossa plataforma querida aqui, não tá entregando os vídeos para todo mundo. Por conta dos dias que eu não consegui gravar para vocês, por conta dos trabalhos fora daqui. Mas isso não é a culpa da plataforma, é minha mesmo. Então, você vem aqui todo dia e vê o conteúdo gravado, caso você não seja notificado, para você não perder nada do Flamengo, tá? Então, todos os dias agora vão ter vídeos para vocês, sem falta, já pedindo desculpa dessa situaçãozinha que acontece, galera. Então, vida que segue, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha. E muito obrigado por me permitirem entrar na casa, no trabalho e na companhia de cada um de vocês, dia após dia, e muito obrigado pelo carinho das mensagens que tanto meu pai quanto eu recebemos de vocês aqui, né pai? Muito boa. Meu pai tá meio com sono ali, cara, tá chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro, vocês não tem noção, galera. Estamos gravando esse vídeo agora na parte da manhã e tá chovendo bem. Mas a parada é a seguinte, galera. O Flamengo e o Fluminense venceram os seus jogos antes do clássico do Fla-Flu, que é a final antecipada do Campeonato Carioca, no próximo domingo, às 18 horas no Maracanã, provavelmente com chuva também, galera. A parada é a seguinte, o Fluminense ontem levou a virada do... virou para cima do Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu abriu 1 a 0, o Fluminense virou para 2 a 1, perdeu um pênalti. O Nova Iguaçu empatou já com um jogador a menos, mas o Fluminense prevaleceu e fez 3 a 2 no fim do jogo. O Fluminense chegou a 6 pontos no Campeonato Carioca contra 4 do Flamengo. E esse jogo é importantíssimo para os dois. Para o Fluminense vale a classificação antecipada e para o Flamengo vale a volta ao G4 do Grupo B do Campeonato Carioca, tá certo? Para se classificar rumo às quartas de final. Além disso, nação, o Fluminense contratou Jefferson Savarino, ex-Botafogo. E isso, guarda essa informação porque isso é importante no caso do tópico sobre o Danilo. O Fluminense contratou Jefferson Savarino, não vai ter condições de estrear contra o Flamengo, provavelmente por causa da documentação, do BID. Então o Savarino deve ficar à disposição para o jogo com o próprio Botafogo, no meio da semana. No meio da semana, não, no final de semana, perdão. E galera, além disso, o Fluminense está ganhando moral, porque o Everaldo voltou a marcar ontem. O Kevin Serna voltou fazendo 2 gols na partida, foi um grande destaque, apesar do Canóbio ter perdido o pênalti. E o Flamengo precisa ficar de olho, porque o Fluminense jogou a primeira rodada com alguns titulares, jogou ontem com mais titulares, e o time do Fluminense completo deve voltar no domingo. Flamengo e Fluminense vão fazer um clássico interessante. Apesar dos jogadores não estarem no ritmo físico 100% ou próximo disso, mas vai ser um jogo interessante por conta do que as duas equipes apresentaram ao longo da temporada, tá certo? Então vamos ficar de olho nisso, porque ano passado foi um empate e uma vitória para cada lado. Esse ano os jogos com o Fluminense prometem, visto que o Fluminense tem um time melhor do que o Fluminense do ano passado. Então vai ser um concorrente de peso e de respeito realmente dentro de campo. Mas o Flamengo tá ainda melhor e mais entrosado do que o ano passado. Mas algumas peças vão fazer falta ali. O Saúl, que não pode jogar, o De La Cruz, Danilo também, que não estão à disposição. Mas o Jorginho deve voltar, o Arrascaeta deve voltar também, seguindo o planejamento. O Pedro, que não jogou o Fla-Flu de segundo turno, pode estar à disposição também por mais de 45 minutos. Então vai ser um jogo interessante. E eu vou parar para assistir com certeza lá na casa da minha linda Aline, tá certo, galera? Então vamos mudar de assunto aqui, porque já que eu falei do Savarino contratado pelo Fluminense, que tem a ver com o próprio Botafogo, o próximo tópico tem a ver com o Botafogo, né, pai? Tem. Porque o Danilo, galera, o Flamengo tá de olho no volante Danilo. Falei ontem para vocês aqui, informação trazida primeiramente pela Raíssa Simplício, que tem um canal dela que é muito bom por sinal, e ela é uma pessoa muito simpática.
lembro de tê-la encontrado algumas vezes no Maracanã, no Engenhão Jogos do Flamengo, então a ela vai o meu fraternal abraço. E a parada é a seguinte, galera, o Flamengo quer o Danilo do Botafogo, o Botafogo pede 25 milhões de euros pela liberação imediata do jogador, mas o Flamengo tem uma carta na manga, pai. Você sabe qual é? Não. O Botafogo estava devendo ao Danilo 3 meses de FGTS, Fundo Garantia de Tempo de Serviço, beleza? Essa informação é importante porque o Botafogo tem transfer ban por conta de contratações e não pagamento de jogadores aos seus respectivos clubes. Isso é um ponto. O Botafogo começou a atrasar salário também, mas não a parte de carteira, a parte de tributação e direitos de imagem. Então, com isso, já que o FGTS do jogador, os direitos não estão sendo pagos, o staff do jogador se posicionou disposto a ir à FIFA contra o Botafogo a fim de pedir a liberação direta do Danilo, a rescisão unilateral de contrato por não cumprimento de pagamentos por parte do Botafogo. De maneira bem esperta, o que o Botafogo fez? Pagou uma das parcelas do FGTS, do Danilo, que estava atrasado, depositou, ficando devendo apenas 2 das 3, que daria essa brecha legal ao jogador. Como o staff viu que o Botafogo agiu de má fé, visto que eles pagaram só depois de serem pressionados, porque dinheiro tem, então o staff ofereceu o Danilo ao Palmeiras, clube que o revelou. O Palmeiras não se viu empolgado em entrar nesse imbróglio jurídico. O Flamengo vê com bons olhos a transferência do jogador, é a peça que o Flamengo precisa, numa posição que o Flamengo precisa, e bem melhor do que o Marcos Antônio do São Paulo. Qualidade, em jogabilidade, em idade, em rendimento, em expectativas futuras. Então o Flamengo pode topar entrar na negociação depois do staff do Danilo se resolver com o Botafogo. Então o Flamengo conta com o staff resolvendo, forçando uma saída do Botafogo, para que o jogador fique livre para assinar com o Flamengo como uma oportunidade de mercado. Você acha arriscado, pai? Você acha uma boa ter as negociações nesse molde, já que o Botafogo não vem arcando com as obrigações? É muito complicado, Diego. Isso aí, esse negócio de dinheiro é problemático pro futebol. Mas juridicamente o Flamengo tem a garantia de que o Danilo e o staff dele tem um caso forte para poder tirar o jogador de lá e ele se tornar jogador do Flamengo sem empecilhos legais. Mas a lei é interpretativa, Diego. Não mas nesse ponto ela não é tão interpretativa, nesse ponto ela é clara, por causa de direito trabalhista. Uma das poucas leis que funciona no Brasil é a legislação trabalhista, né? Nesse ponto, sobretudo com jogadores, com atletas, ela é bem clara, né? Então, o Botafogo pagou uma sim, das 3. Já perdeu. Sim, já perdeu o direito, mas quem controla o jogador controla a negociação. O jogador fica insatisfeito, entra na justiça pedindo dano moral, pedindo... Mas ele só sai se o time vender. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar um pouco. Porque além do Danilo tem a questão do Casemiro também. O jogador tem 33 anos, mas é um jogador que se cuida e deve jogar mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira como capitão do Carlo Ancelotti. E onde o Flamengo entra nisso? O Casemiro, que joga no Manchester United da Inglaterra, falou que vai cumprir o seu contrato até o dia 30/6 no clube inglês lá que ele tá, e vai sair de lá. E ele estuda a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. O Casemiro foi revelado pelo São Paulo, saiu de lá pela porta dos fundos, praticamente dado de graça pelo São Paulo, foi ao Real Madrid B, foi ao Porto, voltou ao Real Madrid e agora está no United. O Flamengo pode se tornar uma opção para contratar o jogador, não pela idade, que o BAP já falou, bem como o Felipe Luiz e o José Boto, que querem jogadores até 26 anos, mas uma oportunidade de mercado dessa surgindo é interessante até para não dar possibilidade para outros clubes brasileiros contratarem o jogador dessa magnitude, pois ele cairia como uma luva no Palmeiras, no Cruzeiro, no próprio São Paulo, e no Flamengo seria uma ótima opção de composição de elenco, com o Flamengo revezando entre Pulgar, Everton Araújo e Casemiro na primeira volância, na segunda volância, se vier Danilo,
Saul e De La Cruz, apesar de eu não gostar do De La Cruz como volante, prefiro ele como meia, revezando com a Arrascaeta, tá certo, galera? De jogadores para meio campo, é isso. Agora eu vou falar do Richarlison com vocês, porque é o seguinte, o Flamengo tem interesse no jogador, o Tottenham quer vendê-lo no meio do ano, mas vê com bons olhos a antecipação da venda do jogador por conta do pedido do staff para liberar o Richarlison de maneira antecipada, caso haja proposta por ele. O Flamengo quer o jogador, o Felipe Luiz entende que, não tendo o Caio Jorge, o Richarlison é a opção que se encaixa no esquema do Felipe Luiz, por ser um jogador experimentado, um jogador brasileiro. Apesar de ter feito base no América Mineiro e quando jogava no Fluminense já ter tirado onda com a cara do Flamengo, mas... enfim, vida que segue, né? Eu não gostaria de ver o Richarlison com a camisa do Flamengo, mas se vestir o manto a gente vai apoiar do mesmo jeito e o Flamengo estuda pagar 25 milhões de euros pelo jogador como valor, que é o que o Tottenham quer, e o Flamengo estuda pagar pelo menos 20 milhões de euros como proposta e mais 5 milhões de bônus pelo valor total da negociação, por metas, conquistas, gols e aquele caminhão, tudo que você já sabe, amarrado no contrato, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu torço sinceramente para que ele não venha ao Flamengo, cara. Não acredito que ele seja uma boa opção, não. Andou lesionado as voltas aí nos últimos tempos. É um grande jogador? É, mas vamos esperar para ver, né? Agora eu vou falar do Paquetá, que é o que vocês querem saber, né? Porque o West Ham recusou a primeira proposta que o Flamengo fez, na ordem de 35 milhões de euros mais 5 milhões em bônus, totalizando 40 milhões. O West Ham quer 45 milhões pelo jogador, limpo, puro, fixo. E o Flamengo não vai chegar a esse valor fixo. O Flamengo pode chegar no máximo a 40 milhões de euros ou 42 milhões de euros, com 5 ou 3 milhões de euros em bônus. 45 fixo, independentemente do que aconteça, o Flamengo não vai chegar a esse valor e a gente sabe disso. Mas já que a primeira proposta foi recusada numa negociação de jogadores, isso é normal, o Flamengo vai mandar nos próximos dias uma segunda proposta oficial pelo jogador para que o West Ham estude e assim bata o martelo pela saída do Paquetá rumo ao Flamengo novamente. A parada é a seguinte, galera. O jogador deve voltar a treinar entre hoje e amanhã, não vai para o próximo jogo do West Ham, que é contra o Sunderland na Premier League. E o técnico Nuno Espírito Santo já dá como certa a saída de Paquetá do West Ham rumo ao Flamengo. O que resta saber é quando o jogador vai chegar, tá certo? E aí, quando você acredita que Paquetá chega ao Flamengo? Quando ele chegar, saiba que independente da hora, madrugada, manhã, noite, tarde, o que for, a gente vai estar lá para cobrir a chegada do Paquetá para vocês de maneira especial. A gente podia fazer o Aeroflá Paquetá, que o cara tá fazendo de tudo para voltar pro Flamengo, merece, né? Fica aí a dica, galera. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, hype, compartilha e ó, não esquece, vídeo todo dia para vocês, hein, galera. Quem não tá recebendo notificação, aparece que sempre tem conteúdo e o melhor da informação. Tamo junto, saudações rubro-negras.